Mário Laginha, ao piano, já se sabe, é o genérico do Da Capa à Contracapa, este programa aqui da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde todas as semanas debatemos grandes temas da sociedade com o contributo de autor de diversas obras publicadas pela Fundação. Durante todo este mês de agosto recuperamos debates realizados na Feira do Livro de Lisboa, na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E esta semana recuperamos o debate que serviu de apresentação ao retrato Trás-os-Montes, o Nordeste, do escritor José Rentes de Carvalho, um homem que divide a sua vida entre Amsterdão e Estevais, no concelho de Mogador. Ele vem à cidade falar com Henrique Raposo, uma conversa moderada por David Lopes, o diretor-geral da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, boas-vindas. Quero-vos dizer que para a Fundação e para a sua coleção Retratos, este livro que hoje aqui apresentamos publicamente é um momento muito importante e, mais importante ainda, é podê-lo ser feito e apresentado e discutido e debatido pelo seu autor, pelo grande José Rentes de Carvalho. Agradecendo também ao nosso autor e ao escritor Henrique Raposo ter aceito o nosso desafio para falar do livro da pessoa que ele costuma chamar o seu pai literário, avô literário, José Rentes de Carvalho. Ainda é mais importante. Acredito que a leitura do Nordeste te terá gerado também outras histórias e eu gostaria de te pedir que as partilhes connosco e que nos fales do livro do José Rentes de Carvalho. É um gosto enorme estar aqui, embora seja um gosto estranho, um orgulho estranho, porque falar do José Rentes de Carvalho é falar de um amigo, de alguém que eu costumo dizer que é o meu avô literário. O primeiro elogio que o Zé me fez já há muitos anos, no mail, eu imprimi aquele, fiz um print daquilo e meti na carteira e ficou na minha carteira até se autodestruir, basicamente, com o tempo. É um amigo literário, é um amigo, dá-me conselhos sobre como ser pai, como ser avô, lá chegaremos, não é, Zé? E portanto é um pouco estranho estar aqui e falar de um amigo, mas vou tentar. Começo por dizer que é importante fazermos livros como este, porque a nossa cultura, a meu ver um pouco demasiado empoleirada numa espécie de preguiça queirosiana, gosta muito de criticar Portugal, mas é sempre Portugal no abstrato. Os portugueses são isto, Portugal é aquilo, e é sempre um Portugal ou uns portugueses que são umas entidades abstratas e com pouco conteúdo, e portanto eu acho que é importante fazermos retratos de pessoas concretas. O Alentejo, o Algarve, Trás-os-Montes, Minho, que se faça retratos duros, literários, sobre os nossos fantasmas, acho que é muito importante. Porque das duas uma, ou a nossa cultura não está a fazer esse trabalho, os nossos autores não estão a fazer esse trabalho, ou de facto o ambiente que há em Portugal, esta coisa de pode-se criticar Portugal, mas a minha zona não se pode, impede essa criação. Portanto, é aqui um desafio que eu lanço ao David e ao António, é continuar-se esta subcoleção dentro da coleção dos retratos. Acho que é muito importante. Depois, este é um retrato não ficcional e, portanto, é um retrato, e o Zé é bem claro nisso, é mais suave, é menos duro do que os romances. O retrato que sai de Trás-os-Montes, neste livro, é mais suave, é mais agridoce, digamos assim. Mas eu julgo que as três grandes marcas do trabalho do José nos romances estão aqui neste livro. E a meu ver são três. Começo por algo que eu também tentei desenvolver no Alentejo Prometido, que é a marca do desterrado. Alguém que não tem terra. Alguém que está num limbo perpétuo, eterno, que gera uma angústia permanente. O José é alguém que esteve sempre na fronteira, ou nas fronteiras. As fronteiras sociais, as fronteiras geográficas, as fronteiras da identidade. Gaia, Trás-os-Montes, Amsterdão, Trás-os-Montes, Campo-Cidade, Portugal, Holanda, uma cidade cosmopolita e a aldeia. E agora vou arriscar um pouco. Nos últimos anos tenho notado, e temos falado sobre isso, uma tensão entre a fé e a descrença. Mas isso fica para depois. E é esta tensão, a meu ver, que dá aos livros do Zé uma tensão trágica, de alguém que está numa fronteira, que tem duplas identidades ou não tem identidade, que dá aos livros do Zé, e este não é exceção,
aquela carga tensa e dramática que os transforma nos grandes livros. E até digo mais, eu muitas vezes acho que o Zé, e aliás o Zé confessou isso há dias numa das peças, eu li numa das peças que saíram na imprensa, e eu vou citar o Zé para não me acusarem de nada. Eu não gosto de estar aqui, mas tenho que estar aqui, o que é diferente. E eu percebo isto muito bem, porque é uma espécie de tensão entre o consciente e o subconsciente. O Zé, se vivesse num mundo perfeito, se pudesse escolher, teria escolhido não ser transmontano e se calhar não ser português. Mas há algo que o puxa, há um subconsciente pesado, primordial, que o puxa para trás, que o puxa para aqui. É por isso que ele diz que quer ser enterrado no tal cemitério que o David descreveu muito bem. Porque de facto há um chamamento. Nós vivemos muito numa época do like e do gosto, mas há coisas que estão para além disso. O Zé acha que tem o dever de estar ali, e eu percebo isso muito bem. E até vos digo mais, quem tem uma identidade perfeitamente definida, quem sabe, por exemplo, ainda hoje a falar com a minha mulher ao pequeno almoço, ela é de Coimbra e sabe que é de Coimbra, e mesmo quando critica Coimbra, aquela é a terra dela, ela não tem problemas nenhuns de identidade. As pessoas que têm esta identidade construída não sabem a sorte que têm. Não sabem mesmo. A segunda marca que está presente neste livro, que é uma marca clássica do trabalho do Zé, é o confronto entre a natureza e o homem. Aliás, não é bem um confronto, é um esmagamento da natureza sobre o homem. Trás-os-Montes, a meu ver, tal como o Alentejo, é daquelas regiões que não dão hipótese ao homem. A natureza não dá hipótese ao homem. Há um esmagamento. A civilização, que é uma construção humana, não tem hipótese de vencer a natureza. A aridez, a terra que não é terra, é rocha, ou calhaus, é impossível fazer-se ali agricultura, os declives, as montanhas não servem para nada. Tudo isto cria uma atmosfera quase desumana, que é impossível humanizar. Eu às vezes penso e acho que o Zé já escreveu isso uma vez, não me lembro onde, que Trás-os-Montes, tal como o Alentejo, eram zonas perfeitas para nómadas, não para agricultores que se fixam num lugar. E quando se tenta colonizar estes espaços que são incolonizáveis, gera-se uma pobreza que é, hoje em dia, inimaginável. Eu acho que o Zé recebe mails parecidos com aqueles que eu recebo. Há pessoas que não acreditam que a pobreza que este livro e o meu descrevem pudessem ser reais. Acham que aquela pobreza é um produto da minha imaginação e da imaginação do Zé. Não é. O esterco que se espalha nas ruas para se criar o estrume, para se depois colocar na horta. O médico que está a 2 ou 3 dias de distância, passar fome, morrer de doenças banais. Tudo isso faz desta pobreza uma espécie de... Como é que eu ia dizer? É uma epopeia, mas é uma epopeia sem heróis. A epopeia é chegar ao final do dia com uma sopa ou um caldo para comer. A epopeia aqui é sobreviver dia a dia. E ao ler o livro do Zé, eu lembrei-me de uma personagem que eu não desenvolvi no meu livro, que é o meu bisavô Toino. E não desenvolvi primeiro porque não tinha espaço, o António não deixava, mas primeiro porque levei muito tempo a digerir aquela personagem. O meu bisavô é um homem que nunca dormiu numa cama, nunca teve um par de sapatos. Era alguém que vivia, como é que eu ia te explicar isso? Era maltês, ou seja, ele passava a vida numa viagem perpétua no Alentejo. Era um nómada, é por isso que eu falei há pouco dos nómadas. Era alguém que vivia a pedir, a roubar, em bando ou sozinho. Era alguém radicalmente pobre, como pode imaginar, mas também radicalmente livre e radicalmente feliz. E para nós é um pouco inconcebível como é que alguém que passava fome, dormia no chão, não tinha calçado, mas era feliz e livre. Era alguém que não tinha documentos, não tinha uma existência burocrática, mas era feliz. E isto para nós está num universo completamente desorientante, que o Zé tem retratado tão bem, e este é um bom exemplo. Este meu bisavô, que era nómada,
é o exato oposto do meu avô e de muitos homens que eu já conheci, que ao tentarem colonizar um espaço que era incolonizável, e depois mesmo em Lisboa, quando vieram para Lisboa, se tornaram homens beras, maus, ressentidos, que se matavam, que se embebedavam. E aqui eu estou a falar isso porque quero levar para o terceiro ponto do retrato clássico que o Zé faz, de Trás-os-Montes, mas a meu ver é um retrato português, que é o da violência. Homens violentos, fisicamente, sexualmente, e há uma violência que passa da paisagem para as pessoas. E faz-me lembrar outras paisagens. Eu estou a ler agora neste momento muita coisa sobre os Inuit, os esquimós, porque tal como os alentejanos também se matam muito, há uma taxa enorme de suicídio. Os islandeses, descritos pelo Halldór Laxness, aqueles americanos que estão agora muito na moda, porque são os operários da Cordilheira da Apaláxia, que agora hoje em dia vota muito no Trump, também se estão a matar numa escala assustadora. São homens que têm duas marcas que o Zé descreve muito bem. As marcas que o Zé acha que é do transmontano, mas eu acho que são universais a este, pelo menos nestas regiões que estou a indicar. Uma é a violência, uma violência que explode do nada. Um rumor de adultério, alguém que desvia um curso de água, pega-se no chasso e abre-se a cabeça daquela pessoa. Isso é uma marca. E depois também uma violência sexual muito forte. Nós esquecemos muitas vezes, com aquela conversa dos brandos costumes, que os nossos índices de feminicídio, ou seja, mulheres assassinadas pelos próprios maridos, é dos mais altos, provavelmente, do mundo. E a par desta violência, há um culto da independência. Aliás, o livro do Halldór Laxness é o Gente Independente. São homens que, aceitando este duelo quase injusto com a natureza, mas por ser injusto é romântico, dá-lhes uma narrativa, eles não querem ajuda de ninguém. Não querem ajuda do Estado, não querem ajuda da família, confiam só em si e nos seus animais, nas suas ovelhas, nas suas vacas, para lutar essa luta titânica com a natureza. Estes homens, quando saem fora deste cenário pobre, mas épico, das duas uma, ou morrem devagarinho, ou matam-se devagarinho através do álcool, ou matam-se mesmo a sério. É como se um hardware gerado pela pobreza e pela esta luta contra os elementos ao longo de gerações e gerações não fosse capaz de aceitar o software da modernidade, do conforto. E também é por isso que Lisboa está rodeada por hortas que recriam em qualquer pedacinho, em qualquer descampado, aquela vida dura que tinham no campo. E é por isso também, para acabar, para fechar o ciclo, é por isso que o Zé diz que quer ser enterrado no cemitério da terra, porque eu acho que o Zé, tal como eu, sente inveja, uma inveja estranha de não ter vivido aquela vida. Eu às vezes quando penso no meu bisavô, um homem absolutamente miserável, mas absolutamente livre, às vezes tenho muita inveja daquela vida. José Rentes de Carvalho, sente inveja de não ter vivido aquela vida? Eu não tenho o dom da palavra, por isso eu vou ler umas coisas. Eu vou ler a minha prosa. Desculpem os que já dias atrás me ouviram em Mogadouro, mas nas pessoas de António Araújo e David Lopes, reitero o meu agradecimento à Fundação Francisco Manuel dos Santos, cuja atividade pede superlativos e, propondo este livrinho, me deu ocasião para um desabafo das minhas dores e fúrias de transmontano. Não tenho remédio senão repetir que agradeço também a Francisco José Viegas, amigo do peito, aquele editor inteligente, dedicado e atento com que todo escritor sonha. As circunstâncias fizeram com que ele demorasse um quarto de século, mas conseguiu cumprir, e bem, que traria para a literatura portuguesa a que pertence o escritor estrangeiro que eu então era. Ao Henrique Raposo e ao Bruno Vieira Amaral, dois miúdos de que me orgulho e cujo talento vejo crescer, agradeço serem, com Francisco José Viegas e Lúcia Melo, gente da minha família. Isto dito, e entrando agora no assunto do livrinho, mas sem intenção de vir pedinchar seja o que for, ocorre-me que haveria justiça em reservar
para a desleixada e esquecida província transmontana, senão um naco de bom tamanho, algumas migalhas da abundância espalhada por Lisboa e arredores. Vós outros, lisboetas, sois favorecidos com toda a espécie de benefícios, tendes Madonna no Ritz e, ao pé da porta, um extraordinário governo que, para espanto geral e benefício de muitos, não de todos, parece ir no bom caminho para repetir o milagre da multiplicação dos pães. Com suficiente pasmo, nós, os de Trás-os-Montes, testemunhamos isso de longe e de pouco ou nada adianta termos um túnel no Marão, porque no fim, quando o atravessamos, não são luzes o que vemos, mas sombras. Afirmava eu há dias em Mogadouro, e é o sentimento de muitos dos meus conterrâneos, que Trás-os-Montes se assemelha a um estranho enclave, mais do que a uma província nacional. Contribui, e muitas vezes aumenta esse sentimento, o facto de, com melhores estradas e boa infraestrutura, nos ser mais fácil e confortável ir a Madrid em 2 horas do que gastar 5 para chegar a Lisboa. Vamos a Salamanca numa hora, mas precisamos de 2h30 para ver o Porto. Também nos deixa perplexos o extraordinário desenvolvimento do turismo no Douro. Não é questão de inveja, bem ao contrário, sim de espanto. Porque andam e navegam por ali turistas às dezenas de milhares, mas no melhor dos casos, se essa gente se arrisca a chegar ao Pocinho, fica com a impressão de que se encontra numa fronteira entre a civilização e o deserto, e não no termo de 2 províncias. O rio vira para norte, um ou outro barquito ainda se arrasta até Miranda, transportando meia dúzia de almas aventureiras, mas o esforço de promoção e desenvolvimento não chega a esse longe. Fica pelo caminho, a ponto que não se iria tratar-se ali de 2 províncias da mesma nação, mas de uma divisória de países irmãos, como se vê na Irlanda. Ao dizer isto, e o mesmo aconteceu quando escrevi, imagino que muitos entre os presentes estarão a franzir o sobrolho, perguntando-se o que é ou onde raio fica o Pocinho. Mas se quero ser franco, devo dizer que a razão está com eles, não comigo, e de certeza não esconderão o sorriso ao ouvir-me afirmar que o Pocinho para nós, os de Nordeste Transmontano, é um lugar mítico. Foi o portão que nos abriu o caminho, se não para o mundo, pelo menos para o Porto. Era lá que se via passar o comboio que ia para os longes de Espanha e de França, o mesmo que trouxe de Paris o Jacinto e o Zé Fernandes da Cidade e as Serras. Se não conhecem, e alguma vez lá forem, verão apenas uma vintena de casas, uma estação em decadência, um fim de linha. A ponte abandonada sobre o Douro nada vos dirá. Tampouco que o rio faça ali a curva onde, antes das barragens, mudava de caráter. Menos ainda que daquela estação partia a também mítica linha do Sabor, verdadeiro cordão umbilical com as terras de Miranda, onde a gaita de foles e a dança dos pauliteiros nos recordam de que antes de sermos romanos, mouros e judeus, fomos celtas. Este rodeio ferroviário pode causar a impressão de que perdi o fio à meada, mas deve mais ao meu acanhamento, o pejo que me toma de ir recordar misérias, não que elas sejam totalmente do passado, mas pela impotência de lhes encontrar remédio e também pela tristeza que me dá o não vê-las, pelo menos mitigadas, por aqueles a quem cabe a responsabilidade do poder. Perdoem de novo os que dias atrás já isto ouviram, mas não é preguiça, só que fosse eu agora usar outras palavras para descrever os mesmos sentimentos, ou arranjar uma sequência diferente para as mesmas dores e dramas, poderia dar a impressão de querer poupar sensibilidades ou, mais desagradável, de querer dar um arranjo literário ao testemunho. E aqui peço que me acreditem porque, sinceramente, hesitei, pois não tenho ilusões. Isto são palavras, um testemunho vale o que vale e, em casos como este, menos que pouco. No momento em que nos despedirmos, olharemos o relógio, Trás-os-Montes continuará longe, recebendo boas palavras em vez de ajuda, e cada um de nós irá aos seus afazeres, visivelmente mais interessado na realidade do telemóvel do que na que tem à sua volta. O que é compreensível, já que uma incomoda e a outra oferece o benefício da distração. Mas enquanto os vejo aqui,
Deixem então que lhes fale do que foi e de muitos aspectos ainda é. Se a alguns parecerem histórias, coisas do passado, é porque os que realmente sofrem se tornam peritos na dissimulação e no esconder da sua vergonha. E acreditem, há vergonhas que se podem esconder, mas são essas as que mais incomodam pela memória. Dirão, e é verdade, são aflições de há 3 ou 4 décadas, mas imaginará algum dos presentes o que é a real ameaça da falta de água? Não para tomar banho ou regar o jardim, mas para beber. O medo que dá quando a única nascente é de uma fonte de mergulho, de onde em 24 horas não chegavam a brotar 500 litros de água. E essa míngua para quase 3 centenas de pessoas que não somente sofriam a sua, mas viam os animais definhar com a sede. Na mesma época, em meados dos anos 70, o consumo de água per capita em Lisboa era 420% mais elevado do que a média nacional. Mas da verdadeira média para o Nordeste transmontano não há estatísticas. É passado, bem sei. Conto para que a memória se não perca, mas também para que tomem consciência de como são injustas as diferenças, sejam elas de então ou de agora. Sofríamos a tuberculose, o tifo, a malária, o antraz. Quem vai acreditar que as ruas e as canelhas se enchiam de palha encharcada de chuva, urina e excrementos? E que era esse, com as fezes dos animais de carga e dos rebanhos, o adubo dos campos? A liberdade do 25 de Abril tinha chegado, mas retretos não havia. Aliviavam-se novos e velhos, mulheres e crianças, de maneira secular, atrás dos muros ou na estrebaria entre as mulas e as burras. O penico, os mais delicados chamavam-lhe bacio, era um luxo que poucos tinham e em caso de doença se ia pedir emprestado. E só quem as viu e sofreu acreditará nas nuvens de moscas, mosquitos e moscardos que enxameavam as ruas e as casas. Talvez seja melhor ficar por aqui, não vão ter ideia de que sentimento carrego as cores por uma vontade de efeito ou com o intuito de surpreender. Mas como falar então do Nordeste transmontano? Escamoteando a realidade ainda existente do seu atraso e decadência, as situações de terceiro mundo, ou talvez fazendo a vontade aos optimistas e aos ingênuos, acenando-lhes com as miríficas alegrias da ruralidade, dos legumes biológicos, da satisfação de ouvir o silêncio quebrado pela primeira cantada do galo às 4 da madrugada? Esse bucolismo talvez seja possível na herdade da comporta, nos montes climatizados do Alentejo, numa ou noutra quinta minhota. Mas no Nordeste transmontano outro galo canta. E se quero ficar mais próximo da verdade, terei de evitar o trocadilho e dizer secamente que entre nós os galos já não cantam, ou raramente se ouvem, porque são cada vez menos os que podem com a despesa de lhes comprar a ração. No passado andavam os galos e as galinhas a depenicar nas ruas, pelos campos onde se semeava o cereal, e mesmo os pobres tinham galinheiro, comiam ou vendiam os ovos, matavam as aves para os doentes ou os dias de festa. Hoje, a realidade é do frango do aviário no supermercado ou na carrinha que vem à porta. Mas também esse se tornou miragem para os idosos que têm uma pensão de 200 euros para sobreviver o mês inteiro. E no Nordeste lisboeta, no Nordeste transmontano, caros lisboetas, a maioria é de idosos. A juventude e a meia-idade são exceção. Quase dá a ideia de que a gente a que pertenço não nasceu, se criou e viveu ali, mas, como os russos dos anos 30, foi deportada por um Stalin para aquele longe e abandonada ao seu triste destino. Com menos anos, outra sensibilidade, temperado nas emoções ou capaz de afastamento, um outro terá do Nordeste transmontano uma visão diferente e o seu julgamento será mais comedido. Mas para meu mal, eu que vi mundo, andei longe, em vez de gozar o merecido conforto por uma vida de trabalho e canseiras, deixei que caísse sobre mim, não a saudade, mas a maldição do sangue, da pertença, do chamamento do terrunho, praga rogada que constantemente me obriga a retornar ao purgatório.
Não foi plano que tenha feito, nem decisão consciente, tampouco é masoquismo ou o romântico anseio do que chamam retornar às origens. Pois na aldeia dos meus, onde em parte me criei, não tenho família, nem terras, apenas amigos e a modesta casa que o meu avô materno construiu pelas próprias mãos. Caso é que vai em 2 décadas, todos os 3 meses deixo as facilidades e as vantagens que me oferece Amsterdão, a cidade onde vivo há 60 anos, meto-me à estrada e, com a minha mulher, praticamente me enterro em Estivais de Mogadouro. Este me enterro é menos figura de estilo do que realidade, pois fora uma outra visita necessária, dali praticamente não saio. Falar de maldição também não é exagero, já que raro há dia que passe sem o confronto com uma necessidade, uma aflição, uma dor escondida. E não é preciso que me digam ou venham à porta dar a notícia, é antes como se a dualidade da minha existência, com a dualidade da minha existência, eu tenha desenvolvido uma espécie de faro. Sobretudo para os casos em que a vergonha se junta ao sofrimento e ao drama da exclusão, tanto mais penoso quanto em aparência o ambiente é pacífico ou até simpático. O meio citadino vai aceitando a homossexualidade. Aqui e ali, na província, hesita-se em ser moderno, como manda a telenovela, mas no Nordeste transmontano ser homossexual resulta em anátema. Anátema tanto mais terrível quanto é secreto e, no geral, disfarçado pela cordialidade. Pobres deles e delas os que nasceram homossexuais na minha terra, porque ninguém lhes deita a mão. E, estranhamente, nem eles a aceitariam. Escondem-se, aceitam a sua trágica condição e destino, sofrem uma vida clandestina, fingindo não dar conta do ostracismo. O episódio de paixão homossexual que incluí no meu romance O Messas relatou-me praticamente ipsis verbis uma viúva por ocasião do enterro de, como ela disse, um outro que tal, todos da panelinha. Talvez em resultado da tragédia, da dor de uma vida perdida, sem homem, sem filhos, sabendo-se apontada a dedo por ser mulher de quem era, a franca dureza das suas palavras foi a exceção. A norma é o sorriso e o segredo. Diz muito o eu saber que alguns deles e delas me levarão a mal que toque no assunto, pois nos nossos lados o mandamento é de que nessas coisas não se fala. Ensinam os políticos e os missionários que uma prática deve terminar por uma nota positiva. Recomendo-se então o Nordeste transmontano por ter as alheiras de Bragança, o Miradouro de Carrascalinho, as Navalhas de Palassolo, as Amêndoas de Moncorvo, o Castelo de Algozo, as Arribas do Douro e a calçada de Alpajás. Há mais, mas seria abusar da vossa paciência. Muito obrigado por terem vindo. José Rentes de Carvalho, muito obrigado. Trás-os-Montes, o Nordeste, do escritor José Rentes de Carvalho. Este foi, em síntese, o debate de lançamento deste retrato, mais um, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, na Feira do Livro de Lisboa. O da capa à contracapa, esta semana com André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Programa para ouvir ao sábado às 9h30 da manhã, na rádio, e a qualquer momento em podcast em rr.sap.pt. Para a semana vamos saber de onde vem a inspiração dos escritores.